Palmeiras, aí fica difícil. Me ajuda a te ajudar. Na volta palmeirense, o Campeonato Brasileiro, pós Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Palmeiras apenas empata com o Mirassol em casa. Era a chance do Palmeiras encostar no Flamengo mediante a derrota flamenguista. Até surpreendente, de certa forma, perder para o Santos, Vila Belmiro. Era a chance do Palmeiras encostar na liderança. Mas não, o Palmeiras não cumpriu a sua obrigação. Na primeira partida do Palmeiras, sem o Estevão agora que é efetivamente do Chelsea, é passado na história do Palmeiras. Palmeiras não, Palmeiras passou longe de ter o brilhantismo, de dominar a partida. Teve momentos, o Palmeiras viveu de momentos na partida, mas a grosso modo ficou a desejar. E nesse vídeo eu vou tentar esmiuçar essa parte das falhas do Palmeiras, ofensivo e defensivo, os pontos bons, houveram pontos bons do Palmeiras também, as teimosias do Abel, as incoerências de Abel Ferreira, e o Palmeiras é um time que não consegue vencer em casa no Brasileirão. Já foram 6 jogos e não houveram vitórias. O Palmeiras perde pontos bestas. Para um time que quer ser campeão, tem que vencer em casa. Tem que ter mais vitórias em casa do que fora, se assim podemos dizer. Palmeiras não. O Palmeiras tem muito mais vitórias fora de casa. É isso que faz o Palmeiras ainda estar no pelotão de cima. Mas, antes disso, já pedi para você, antes de qualquer coisa, já deixar o seu like, se inscrever no canal Lealdade em Padrão, se caso não for inscrito, e compartilhar o conteúdo do nosso canal. Mas vamos lá. Primeiramente, enumerar as falhas, que não foram poucas do Palmeiras. Palmeiras que começou falhando, tanto na parte ofensiva, a primeira parte do jogo, primeiro tempo, teve muitas falhas ofensivas, principalmente com o Vitor Roque, que mostra-se um jogador que está afobado, ansioso e nervoso. No caso, isso atrapalha ele em chances claras de gols, perdendo gols bestas que dava para poder fazer. E sucessivos erros também. Algum chute de fora da área, mas efetivamente foi dentro da área que o Palmeiras não sabe finalizar. E no segundo tempo foi coroado, podemos assim dizer, da pior forma possível. Bola aérea, passa, cruza a área do Palmeiras e o jogador do Mirassol dá só um totozinho e já empurra a bola para dentro do gol. Falha da zaga do Palmeiras, falha do goleiro, do Everton, que não sai do gol, fica pererecando, zanzando para lá e para cá e não sabe poder trombar. Goleiro medroso, isso é complicado, né? Também colabora para a falha da zaga como um todo, não só o goleiro, mas todo o corpo defensivo. O Palmeiras precisa melhorar muito nessas falhas que impede o Palmeiras vencer em casa. O empate com gosto de derrota, ao meu ver. E um pouco do lado da incoerência de Abel Ferreira, que eu tinha citado no começo do vídeo, a incoerência para mim foi já na escalação inicial. 1 hora antes da partida, o Palmeiras Abel Ferreira lançou a sua escalação. E surpreendentemente, após já a saída de Estevão, né, coloca Felipe Anderson como titular do Palmeiras. Por que surpreendentemente? Felipe Anderson, que veio como uma das grandes estrelas do Palmeiras, já visando e focando para a Copa do Mundo de Clubes, ele começou a jornada do Palmeiras nos Estados Unidos como titular. Jogou meio tempo e saiu fora, foi substituído. E não mais entrou na campanha inteira do Mundial. Cadê a coerência? Aonde vai a incoerência? No Brasileirão. Jogou meio tempo num jogo do Mundial, passou o resto da campanha inteira no banco de reservas, não entrou, e o Brasileirão de volta, como se nada tivesse acontecido, Felipe Anderson titular. Aí fica difícil a gente tentar entrar dentro da cabeça do Abel, entender as intenções de Abel Ferreira. Eu tentando esmiuçar, pensando e repensando, por que agora ele apareceu o Felipe Anderson? É difícil encontrar resposta, mas ao meu ver é o quê? Felipe Anderson seria o jogador que, teoricamente, se é que isso é possível, poderia vir a substituir o Estevão, né?
O tal do reforço que o Palmeiras não reforça já está dentro do elenco. Mas tem que ver em que lado que ele vai jogar. Lado direito, lado esquerdo, meio que revezando nas pontas entre ele e o Facundo Torres. Facundo Torres que sim, foi coroado com um gol, desviou na zaga, tudo, mas um gol de quem tentou, de quem não ficou sentado em cima de uma certa situação. Mas a incoerência de Abel Ferreira de não colocar um jogador para jogar no Mundial, aí volta pro brasileiro e coloca ele, a única coisa que eu pensei é porque até então tínhamos o Estevão. O Estevão era o tal do tinha a vaga cativa, isso sempre pensando dentro da cabeça do Abel. Estevão não faz mais parte, agora eu vou ter que mudar a forma do Palmeiras jogar. Eu só consigo pensar isso. Então, se for algo diferente disso, aí é que o Abel não tem padrão, não tem coerência mesmo. Então, a única coisa que eu consegui pensar. Do gol do Palmeiras, que foi uma das poucas coisas boas que foram criadas e deu certo, foi a bonita jogada, a condução de bola, cabeça erguida, em projeção ao gol de Richard Rios. Gostei bastante da partida de Richard Rios. Eu sempre falo, as minhas críticas, o meu dessabor, o meu desgosto com Richard Rios e minhas reclamações foram sempre baseadas nas falhas defensivas de Richard Rios. Eu achei ele sempre muito fraco defensivamente, mas eu gostei muito dele com a bola nos pés, cabeça erguida, projetando, indo para o ataque. E o gol palmeirense começou com ele. Começou projetando, já lançou a bola que deu um toque em profundidade. Rafael Veiga, que tocou de calcanhar e matou toda a zaga do Mirassol, que sobrou pro Facundo Torres, chutou, a bola desviou e matou o goleiro Walter, bom goleiro Walter, e saiu o gol palmeirense, que eu inocentemente pensei, é o gol da nossa vitória, vamos encostar no Flamengo, acho que o Flamengo vai empatar com o Santos, acabou perdendo no caso, isso que doeu um pouco mais o empate do Palmeiras. Palmeiras ganhando, Palmeiras dava uma encostada legal do Flamengo, mas não foi possível, por culpa do próprio Palmeiras, que veio a tomar o empate. Mas o lado bom do Palmeiras foi a construção, quer dizer, o Palmeiras tem uma ideia boa de jogo, mas falta mais insistência de tentar fazer o certo, né? Diminuir os erros ofensivos, né? Perder muito gol na cara do gol e jogadores serem mais voluntariosos, deixar de ser individualistas, no caso, tentar ser mais jogadores de conjunto, e é isso que o Palmeiras, no caso, tem que ter para si. O Estevão, que era um individualista, porque era um jogador diferenciado, ele foi embora, agora temos que pensar em quê? No Palmeiras como um conjunto. Então, nesse caso, que os jogadores têm que ser menos o eu e mais o nós. No caso, para fazer o Palmeiras crescer. O Palmeiras começar do zero, um novo Palmeiras. Não o Palmeiras do Estevão, mas o Palmeiras do Palmeiras mesmo. Do conjunto Palmeiras. Falei da jogada do Palmeiras, que foi um ponto positivo. Para mim também, um ponto positivo, gostei bastante, foi a partida em si de Richard Rios, como falando de cabeça erguida. Sempre critica o Richard Rios na parte defensiva, mas quando ele joga sem a atribuição de marcar, somente do meio para frente, ele faz coisas muito boas. Então, toda a jogada ofensiva do Palmeiras, obrigatoriamente, passou nos pés de Richard Rios. Tanto a jogada do gol começa com Richard Rios. E uma certeza que eu tenho, Richard Rios, jogando a forma que está jogando, e ele ir para a Europa, ou ir para uma Roma, ou ir para o Zenit, ou ir para o time que for, com certeza, Richard Rios, pisando na Europa, Richard Rios vai ser jogador de um trâmite ofensivo. Esquece Richard Rios marcando. Ao meu ver, Richard Rios será um ponta, um segundo atacante, um meia camisa 10. Mas uma coisa, Richard Rios na Europa, segundo volante, eu não acredito. Não, eu não acredito que o Palmeiras que desperdiça um talento como o Richard Rios como segundo volante na Europa, ele não. Acho que qualquer técnico minimamente com a visão mais ampla do que do Abel Ferreira
irá usufruir do Richard Rios, mas é mais proativo para a equipe, nisso, ofensivo. E uma coisa que mais me pegou nesse Palmeiras, que eu já tinha citado um pouco no começo do vídeo, é a ineficiência do Palmeiras jogando em casa, surpreendentemente jogando em casa. Vídeos passados eu tinha até citado a ineficiência corintiana de perder, deixar de ganhar jogos ganháveis dentro de Itaquera. Eu não mudo muito o meu exemplo para poder falar do Palmeiras. Palmeiras, que como eu já citei, jogou 6 jogos dentro de casa, no Allianz Parque, jogos mandantes, e não consegue vencer, algo errado tem. Culpados, Abel Ferreira, os jogadores também. Não só citar o técnico, que muita gente agora pega um pouco de ranço, ou muito ranço, pela campanha do Mundial, que por erros do técnico, dos jogadores, já tem aquela raivinha reprimida do Abel, que tem uma raiva contra o Abel, tenta puxar para qualquer erro do Palmeiras, a culpa é só do técnico. Sim, também é do técnico, mas não somente. Eu acho muito raso, muito baixo você usar de toda a sua raiva, quase que pessoal, contra uma pessoa e não olhar o conjunto. O conjunto falha, o conjunto não está bem. Os jogadores pontualmente, um ou outro jogador joga bem sim, mas falta o Palmeiras ganhar um corpo de time, um time que tem um balanço ofensivo e defensivo. O Palmeiras toma poucos gols, mas está fazendo muito poucos também. O Palmeiras sempre conseguia se garantir lá na frente. Fazia uma quantidade razoável de gols e tomava poucos gols. Nisso fazia um Palmeiras campeão. Dessa forma do Palmeiras. Já se passou 13 rodadas com o Palmeiras. O Palmeiras, 13, 12 rodadas, o Palmeiras tem jogos ainda a fazer. Mas o Palmeiras não conseguir ter mais vitórias do que derrotas, do que jogo casa e fora, tem algum problema. E isso é muito difícil fazer um Palmeiras campeão. Então, é o tal do puxão de orelha no Abel Ferreira, no elenco, na parte ofensiva, Vitor Roque se acalmar um pouco mais, olhar para si, não tentar ficar na primeira e segunda chance perdida, começar a querer chutar de qualquer lugar. Teve um lance que ele se enrolou com a bola dentro da área e chutou de qualquer jeito, caiu com a bunda no chão. Foi feio, bizonho mesmo. E era o Mirassol, não era outra equipe muito mais forte. Mas enquanto for pegar um Botafogo, um Atlético Mineiro, um Internacional, um Flamengo, então do que vai ser esse Palmeiras? Então tem que abrir o olho. E basicamente é isso. O Palmeiras não volta bem, né? Meio com continuismo agora. Começa-se um novo Palmeiras, que é o Palmeiras que eu citei, sem Estevão. O Palmeiras vai ter que se reinventar com os jogadores que tem. Abel Ferreira, o esqueleto que ele montou do time foi legal. Colocou no segundo tempo o Rubem Sousa, no caso, estreante palmeirense. Mostrou vontade, mostrou entrega, mas não deu para dizer se é bom ou se é ruim. Para mim é desconhecido. Nunca vi ele jogando fora, a não ser agora no Palmeiras. Então é um jogador que tá ali, quer bola, quer jogo, ele quer aparecer. Então espero que apareça ofensivamente. E o Palmeiras necessita de um jogador desse, protagonista. Então vamos lá. Final de semana terá o Atlético Mineiro, que o Palmeiras possa vir a vencer, né? Para tentar chegar lá do Flamengo. Não é toda hora que o Flamengo vai dar uma chance dessa, pegar um Santos que estava beirando o rebaixamento e perder. Palmeiras perdeu. Muitas vezes o cavalo passa selado uma vez só e você perdeu essa chance. Essa foi foi a cara do Palmeiras mesmo. A chance de colar, não passar, mas colar na liderança, desperdiçou. Agora tem que ganhar contra times grandes, contra um Atlético Mineiro. E vamos ver. Copa do Brasil tá chegando, Palmeiras e Corinthians. Seria muito bom o Palmeiras começar a jogar melhor, não digo nem o fino da bola, mas melhor, porque se é desclassificado contra um Corinthians, a batata de Abel Ferreira vai começar a assar e vai queimar e vai ficar. E o que poderá vir com isso pode não ser coisa boa. Então é isso aí. Vamos lá. Vamos continuar torcendo, criticando, cobrando, mas na torcida para que o Palmeiras possa vencer, continuar vencendo. Porque da forma que tá, não tá legal.
De novo, reforçando, pedindo para você deixar o seu like, você que nos acompanha, nossos vídeos curtos, nossos vídeos mais longos, e também se inscreva no canal Léo Lá de Padrão, caso não for inscrito, e compartilhe o conteúdo. E vamos lá, tentar torcer para esse Palmeiras. Tá complicado, eu sei que tá difícil. Reformulações de elenco, gente que sai, gente que vem, mas o futebol tem que mudar. E Abel, muito da culpa do não futebol do Palmeiras passa por você. Você tem muita culpa também. Não só você, mas junto de tudo, a culpa também é sua.